Fala, rapaziada do de Caldas Futebol Raiz. Estou aqui hoje para falar do Flamengo, da campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro e também da chegada à final da Copa Libertadores de 2025. O Flamengo, ele fez uma campanha que, de certa forma, ao longo do ano de 2025 no Campeonato Brasileiro, irritou um pouquinho a torcida, porque apesar da regularidade que o Flamengo manteve durante a campanha do Brasileirão, o Flamengo ele liderou o Campeonato Brasileiro por muitas rodadas, mas em determinado período deixou escapar a liderança do Palmeiras, que, se não me engano, conseguiu ficar 8 rodadas na liderança do Brasileiro, o que fez com que uma parte da torcida começasse a questionar o Felipe Luiz por deixar, o Palmeiras tomar essa liderança do Flamengo nesse período. Porém, os flamenguistas de verdade acreditavam ainda no Felipe Luiz, nos jogadores do Flamengo. Alguns jogadores tiveram oscilação e até hoje ainda não conseguiram retomar o futebol, como, por exemplo, Samuel Lino. Porém, outros, como o Bruno Henrique, conseguiram retomar o futebol e não vinham desempenhando ao longo do período. É claramente perceptível que o Bruno Henrique, por exemplo, que após a absorção dele, no caso das bets, ele voltou a jogar bem, voltou a ser decisivo e vai ser uma arma muito importante para o Flamengo agora na final da Copa Libertadores. A própria campanha do Flamengo na Libertadores, ela foi uma campanha um pouco errática, principalmente na primeira fase, em que o Flamengo acabou se classificando de uma forma um pouco perigosa. O Felipe Luiz ali teve dificuldades, principalmente com os times argentinos. O Flamengo, no último jogo contra o Deportivo Táchira, passou sufoco, quase não conseguiu a classificação. Na fase do mata-mata, os jogos também foram bem difíceis. O jogo contra o Internacional, a classificação nas semifinais, foram jogos duros contra o Estudiantes, contra o Racing, mas mesmo assim o Flamengo provou que também seus adversários são adversários fortes. E a gente tem que ter ideia também que jogo de Libertadores, gente, é jogo muito difícil. É jogo que, principalmente para os argentinos eles depositam uma importância para a Copa Libertadores muito, muito, muito grande. O Campeonato Brasileiro, com a disputa ali com o Palmeiras e um pouco também com o Cruzeiro, mas principalmente com o Palmeiras, é encarniçada. O Palmeiras, como eu digo já disse em várias lives que a gente faz lá no de Caldas, Flamengo e Palmeiras, eles sempre, ao longo de pelo menos aí de 2018 até agora, 2025, eles têm uma regularidade muito grande no Campeonato Brasileiro e eles conseguem fazer sempre de 70 a mais, ou mais pontos no Campeonato Brasileiro. Então, essa disputa entre Flamengo e Palmeiras, que vem lá desde 2016, vamos botar aí, ela já é manjada. A gente já sabe que Flamengo e Palmeiras eles vão conseguir fazer esse montante de pontos, 70, 72, 73, 77 pontos. O Flamengo esse ano ele pode chegar agora no próximo jogo contra o Ceará a 78 pontos. Posteriormente, contra o Mirassol, que é o último jogo, o jogo mais difícil, pode chegar a 81 pontos. Ainda não vai conseguir bater o recorde do Jorge Jesus de 90 pontos no campeonato de 2019, que é muito difícil chegar nessa pontuação.
Mas mesmo assim, Flamengo e Palmeiras todo ano chegam aí mais ou menos a 70 pontos, 76 pontos, e são aí os primeiros colocados do Brasileirão nesse período. Para essa partida agora contra o Palmeiras na final da Libertadores, o Flamengo deve ir com a seguinte equipe: Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Danilo. Vai depender da recuperação do Léo Ortiz. Parece que ele já está pronto, parece que ele não tem sentido dores. Léo Pereira, que vem fazendo um grande campeonato, uma grande temporada, assim como o Léo Ortiz e o próprio Danilo. Alexandro, apesar de eu gostar muito também do Ayrton Lucas, mas realmente acho que o Alexandro é melhor, tanto defendendo como atacando. Voltando da lesão aí, voltando ao homem de confiança do Felipe Luiz, que é Eric Pulgar, grande, cracaço de bola, Jorginho, a grande aquisição do Flamengo para esse ano, chegou em junho, mas parece que já está há um ano no Flamengo. Nosso grande craque, né, o melhor jogador da América, Arrascaeta, artilheiro do campeonato, líder em passes, gols, genialidade, tudo. Na esquerda, Samuel Lino perde a posição para Cebolinha. Acredito que Cebolinha, que vem entrando e sendo muito mais incisivo do que o Samuel Lino, o que não impede do Samuel Lino entrar no segundo tempo, né? Principalmente na parte aos 60 minutos, 65, por aí, para substituir o Cebolinha, porque vai ser um jogo muito intenso. Na ponta direita, acredito que Carrascal também entre, mas a gente não pode descartar também a entrada do Luiz Araújo. Depende aí da tática que o Felipe Luiz programar para o time. Então na direita pode ser Carrascal ou Luiz Araújo. E no comando de ataque acredito que Bruno Henrique será titular, porque o Plata foi suspenso, né, e não vai poder jogar esse jogo. O que eu acho ótimo, porque o Plata, apesar de mostrar uma mobilidade grande dentro do campo, ele não vem transformando essa mobilidade em assistências, em gols. Ele acaba fazendo uma movimentação que traz os zagueiros para fora da área, mas acaba também não criando tantas jogadas de gol como a gente gostaria que ele fizesse. Então acho que o Bruno Henrique ele é mais incisivo nesse ponto, porque o Bruno Henrique ele acaba fazendo os gols, chutando mais pro gol, criando mais chances até pro Flamengo. Então com esse time eu acho que o Flamengo vai para campo na final da Libertadores. Gente, não há favoritos. Não há favoritos nesse tipo de jogo. Apesar do Palmeiras vem tendo uma performance no Brasileirão bem errática, bem ruim, né? Perdeu aí de 15 pontos, ganhou apenas 2 pontos. Porém, é um jogo único, é final de Libertadores. Então os jogadores do Palmeiras, assim como do Flamengo, vão dar de tudo para poder ganhar esse título tão importante, que na minha opinião é uma Copa que é mais, não mais fácil, mas menos difícil do que o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é muito mais difícil do que a Copa Libertadores, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro você tem que vencer os melhores times da América, né? Então tanto Palmeiras como Flamengo, eles têm que vencer eles próprios, eles têm que vencer ali. O Flamengo, por exemplo, venceu o Palmeiras 2 vezes nesse campeonato. Você tem que vencer times como o Cruzeiro, você tem que vencer clássicos dificílimos, com o Fluminense, com o Botafogo reforçado, com a mística, né, que tem um clássico como o Vasco da Gama, clubes como o Corinthians, que mesmo passando por fases difíceis, tem a tradição da camisa, que não conta tanto hoje, mas
ainda existe uma dificuldade muito grande em vencer essas equipes. São equipes brasileiras que fazem boas campanhas, tanto na Libertadores como na Copa Sul-Americana, então eu acho muito mais difícil vencer o Campeonato Brasileiro. Porém, a Copa Libertadores, ela tem suas dificuldades também, porque são jogos de mata-mata, e mesmo times argentinos que não têm o mesmo investimento que os clubes brasileiros, mas eles têm uma obstinação, uma força de vontade em relação à Copa Libertadores que talvez alguns clubes brasileiros não tenham. Então também é difícil, mas eu acho menos difícil porque o caminho é mais curto, né? E no fim, muitas vezes os clubes brasileiros, mesmo com as dificuldades que os argentinos colocam os times brasileiros eles acabam se sobressaindo pela qualidade técnica. Esse jogo contra o Palmeiras, por exemplo, o jogo quando são dois brasileiros, eu acho que vai ser um jogo até menos encarniçado do que se fosse contra um time argentino. Acho que vai ser um jogo mais técnico, porque os dois times são times com uma qualidade técnica muito grande, né? Tanto Palmeiras como o Flamengo investiram uma quantidade enorme de dólares e reais para montar suas equipes. Então, o Palmeiras, segundo a mídia, gastou 700 milhões para contratar Vitor Roque, Flávio Lopes e muitos outros, Andréas Pereira, que é um capítulo à parte na história daí também nessa confronto, né, contra o Flamengo. E vai ser um jogo em que vai ter vários momentos em que o jogo ele vai ser muito disputado, mas acredito também que vão ter momentos bem técnicos devido à qualidade desses jogadores. Então o que a gente espera, claro, como torcedor do Flamengo, que o Flamengo ganhe, porém a gente tem que ter consciência de que vai ser um jogo difícil para o Flamengo, quanto vai ser também para o Palmeiras. Vai ser um jogo disputado, com momentos de muita técnica, mas com momentos de muita disputa de bola. A gente espera que o Flamengo ganhe e consiga ser o primeiro brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores, alcançando aí times argentinos como o River Plate, né, Boca Juniors, que já tem mais, né, se eu não me engano tem 6 títulos da Libertadores, e o Flamengo entrando para a história, ultrapassando os outros tricampeões da América brasileiros. E a gente poderia falar disso também por várias horas, dessa questão histórica, né, do Flamengo chegar aí, se eu não me engano, 5 finais nos últimos 6 anos, ou 4 finais dos últimos 6 anos. Isso já por si já é uma grande façanha. Palmeiras também, devido à boa administração tanto de Flamengo e Palmeiras, que vão chegar aí em mais uma final, os dois fazendo essa final de Copa Libertadores, e um deles também vai se garantir na maravilhosa, todo mundo, né, os brasileiros amaram, Copa do Mundo de Clubes, que vai acontecer daqui a um tempo aí. Então vamos torcer aí, os torcedores do Flamengo, vamos torcer pro Flamengo, vamos apoiar o time. Quem teve o privilégio aí de ir para Lima para apoiar o Mengão, vamos lá. E quem não conseguiu ir por diversas razões, vamos torcer aqui no Brasil para esse título chegar, para esse tetracampeonato da Copa Libertadores chegar. Um grande abraço para todo mundo, uma boa semana e vamos lá, Mengão. Saudações rubro-negras.